Olá, vamos mergulhar num ponto super importante da nova lei de licitações aqui do Brasil. O processo de recurso. Quer dizer, se uma empresa participa de uma licitação e o resultado não parece justo, o que dá para fazer? Pois é, a resposta mudou completamente com a nova lei e entender essa mudança é sem dúvida fundamental. Vamos imaginar um cenário bem comum, né? Uma empresa se dedica, prepara a melhor proposta com um preço mais vantajoso, a melhor técnica, mas no fim das contas, o contrato vai para um concorrente. É uma situação frustrante que pode custar bem caro. E agora? A resposta está em dominar o processo de recurso. Pois bem, as regras do jogo mudaram. A nova lei de licitações trouxe uma alteração mas tão fundamental, que aquelas estratégias antigas simplesmente não funcionam mais. Vamos entender que transformação é essa. O conceito-chave aqui é a fase recursal única. Antes, existiam vários momentos para recorrer. Agora não. A nova lei concentra tudo numa janela só de oportunidade, lá no finalzinho do processo. Isso exige, claro, uma estratégia muito mais afiada e preparada por parte das empresas. A mudança fica, cristalina quando a gente compara as leis. A antiga Lei 8666 permitia recursos em várias etapas do processo. Na habilitação, na classificação, era tudo meio fragmentado. Já a nova Lei 14.133 consolida tudo numa única fase recursal, lá no final. Essa ideia, que foi inspirada em modelos como o do pregão, até simplifica o processo, mas exige uma atenção redobrada dos licitantes. Com uma chance só, qual é o movimento mais importante? Aquele que define se a empresa vai ter ou não o direito de contestar o resultado. É bem aqui que muita gente perde o jogo antes mesmo de começar. A palavra-chave é imediatamente. Assim que o vencedor é anunciado, a empresa que se sentiu prejudicada precisa manifestar a intenção de recorrer na mesma hora, seja falando ou registrando no sistema. Não dá para deixar para o dia seguinte ou para consultar o jurídico. A ação tem que ser, instantânea. E a consequência de não agir na hora é severa. O princípio que foi absorvido pela nova lei é muito claro. A falta de manifestação imediata causa a decadência do direito. Traduzindo, a chance de recorrer é perdida para sempre. Não tem segunda oportunidade. Acabou. Depois de declarar a intenção, o relógio começa a correr, e os prazos são extremamente curtos. Vamos dar uma olhada em como essa corrida contra o tempo funciona. O processo todo se desenrola em 4 etapas bem claras. Primeiro, a declaração de intenção, que a gente já viu. Logo depois, a apresentação formal das razões. Aí abre-se um prazo para as contrarrazões da outra parte. E, por fim, vem a decisão da autoridade competente. E o primeiro prazo fatal é de apenas 3 dias úteis. É isso mesmo. Após manifestar a intenção de recorrer, a empresa tem só esse tempo para protocolar as razões detalhadas do recurso. É um prazo curtíssimo para construir um argumento jurídico que seja realmente sólido. E a velocidade não para por aí não. Uma vez que o recurso é apresentado, a parte vencedora e os outros licitantes são intimados e têm os mesmos 3 dias úteis para apresentar suas defesas, as chamadas contrarrazões. É um processo bem rápido e dinâmico. Certo, já vimos a teoria. Agora, vamos ver como isso funciona na prática, com um exemplo real. Vamos analisar um recurso administrativo que ilustra perfeitamente os argumentos que podem ser usados. Nesse caso, a empresa Selbet Tecnologia S.A. entrou com um recurso administrativo contra o resultado de um pregão eletrônico. Eles acreditavam que o processo não tinha sido justo, e vamos entender o porquê. Aqui está o ponto central do argumento deles. A Selbet alegou que os requisitos técnicos do edital eram mas tão específicos que só produtos de um único fabricante, a HP, poderiam atender. Isso, segundo a empresa, fere um dos princípios mais básicos de uma licitação, a ampla concorrência. Desdobrando o caso, os argumentos foram bem claros. A competição foi restringida, o que viola o princípio da isonomia. Isso levou a uma proposta menos vantajosa para a administração, já que, sem competição, não há disputa de preço, certo? E a prova disso? Em um dos lotes, teve só um lance, e no outro, nenhum. Isso demonstra, na prática, a falta de competitividade. O caso da Selbet nos ensina uma lição muito valiosa. Vencer nesse novo cenário de licitações exige uma mudança de mentalidade. Não se trata mais de reagir, mas sim de se antecipar. Então, vamos para as boas práticas. Então, qual é a receita para o sucesso? Bom, tudo começa com uma preparação intensa. O assessoramento jurídico tem que começar já na publicação do edital, e não depois do resultado.
A equipe precisa estar de prontidão para manifestar a intenção de recurso no mesmo segundo. Isso só é possível com uma análise profunda do edital, procurando falhas, como as que a Selbit encontrou, e, claro, documentando cada passo do processo. Em resumo, a mensagem da nova lei é clara. A agilidade e a preparação intensa não são mais diferenciais, são condições essenciais para competir e, principalmente, para garantir que os direitos sejam defendidos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa nova dinâmica, com prazos tão apertados e essa necessidade de preparação instantânea, será que ela beneficia as empresas mais organizadas e ágeis, não importa o tamanho? Ou será que acaba criando uma barreira que favorece só as grandes corporações, aquelas com equipes jurídicas enormes? É uma questão fundamental sobre o futuro da competição nas compras públicas.